Eu adoro falar sobre esse tema, sobre a carreira de gestão de projetos. E aí vocês vão me desculpar porque eu também vou falar sobre a minha carreira para vocês, tá certo? A professora que vos fala adora surfar e surfa aqui no Rio de Janeiro. Então, trago uma analogia que vem desse universo. A carreira de gestão de projetos, ela é parecida como um mar, tá sempre em movimento. Então, esse movimento que a onda encontra a outra, a gente chama de backwash. Esse backwash é o conflito, né? O conflito que você sempre vai ter na sua carreira em gerenciamento de projetos. E por quê? Porque você vai lidar com muitas pessoas, com muitos interesses de partes interessadas, de clientes, de fornecedores diferentes. E você vai precisar ter a capacidade ou desenvolver a habilidade de ter uma escutativa, empatia e um pensamento crítico e entender ali como que você vai lidar com aquela situação. Em geral, o surfista, ele precisa de uma ferramenta, que é a prancha. A sua ferramenta, como gestor de projetos ou como equipe, vão ser esse conjunto de técnicas e ferramentas que a gente vai falar e que a gente já está falando aqui nesse curso. Então, você precisa ter uma postura firme, você precisa se manter concentrado e também saber aonde está a crista da onda. E o que é a crista da onda? É aquele lugar onde você precisa se posicionar, que você vai conseguir aproveitar e surfar. Se você não ficar no lugar certo, você não consegue pegar onda. Isso tem muita relação também com o movimento dos projetos. Não necessariamente essa crista da onda, ela se mantém no mesmo lugar, ela muda. E você precisa ter a sagacidade, a habilidade de perceber isso e se posicionar num lugar diferente, buscar aonde está esse lugar para que você atinja o melhor resultado. Senão você vai remar, remar, remar e você vai se cansar. Legal? Então, eu trouxe essa analogia para que vocês entendam que é muito prazerosa essa carreira, mas ela é uma carreira que demanda desenvolvimento de competências socioemocionais muito relevantes e principalmente essa capacidade de, quando você chega na praia para você surfar, você não entra no mar de uma única vez sem você ter analisado. Vamos pensar aqui sobre o plano do negócio, sobre a justificativa do projeto, ou sobre o business case, ou sobre você fazer uma análise crítica e entender se faz sentido eu realmente entrar? Onde que eu deveria entrar? Então, eu espero que vocês tragam essa analogia e tragam também as analogias do mundo, né, dos esportes que vocês mais curtem. Como que você pode começar a sua carreira em gestão de projetos? Comentei com vocês que eu segui todas as etapas, né? Você pode ser um estagiário, uma estagiária, você pode ser um assistente, analista, um analista de requisitos, que é aquela pessoa que entende sobre funcionalidades, sobre o negócio e ajuda times que desenvolvem sistemas, softwares, aplicativos a entender o que pode ser entregue. Você pode ser um consultor, uma consultora, um PMO, que é um profissional especializado em gestão de projetos, que não necessariamente é o gerente do projeto. Você pode ser gerente de projetos, gerente de programas, gerenciar o escritório de projetos. Então, PMO, ele, em português, né, é chamado de escritório de projetos. Você pode ser um diretor e por aí vai. Dentro da estrutura Scrum, você pode ser um Scrum Master, um Product Owner ou um Agile Coach. Então, tem vários caminhos para você seguir. Não existe uma forma linear aqui, enfim, também você pode seguir aqui uma jornada de ser um coordenador ou supervisor. Isso vai depender muito da estrutura da organização que você vai trabalhar. Mas eu queria trazer para vocês essa visibilidade. E que talvez muitos de vocês possam não começar como gerente de projetos e sim já ser um Product Owner, ou um PO, ou um Scrum Master, se vocês se especializarem, aprofundarem mais nas abordagens ágeis no Scrum, por exemplo. Então, a minha carreira, ela teve uma característica muito de amplitude e movimento. Eu não me especializei numa indústria, num setor específico, e isso é o que eu mais gosto de fazer e eu acredito que seja a minha fortaleza. Eu recomendo também, né, quando alguém me pergunta sobre como começar e o que é ser um gerente de projetos. Então, eu fui estagiária, analista, gerente de projetos, PMO.
Hoje eu atuo em negócios, growth, produto. E isso foi me dando conhecimento de todas as pontas do negócio. Foi me dando a capacidade de o que eu aprendi na indústria de entretenimento, eu trago hoje para a educação. O que eu vi na indústria do esporte, de tecnologia, eu trouxe para o entretenimento. E você começa a ter bagagem para trazer soluções, resolver problemas, simplificar processos. Eu vejo a carreira do gerente de projetos, para algumas pessoas, sendo uma carreira mais especialista, principalmente dependendo de algumas indústrias que demandam um conhecimento técnico mais aprofundado, como a indústria de óleo e gás. Acho que é um dos grandes exemplos. A indústria de construção civil. Dificilmente você vai conseguir gerenciar um projeto se você não tiver os conhecimentos técnicos daquela área. Mas, hoje em dia, se fala muito sobre caminhos generalistas, né, da profissão. E nesses caminhos generalistas, a profissão de gerente de projetos ela faz muito sentido. E essa amplitude para você trazer soluções e problemas para um mundo complexo é algo que é muito valorizado. Legal? Thaís, legal, eu tenho muita experiência ou eu estou começando agora. Como é que eu demonstro isso em termos do meu currículo? E como é que eu estruturo a minha carreira? Eu acho que o currículo do profissional de gerenciamento de projetos, ele precisa ser diferente dos demais. Você precisa conseguir demonstrar qual foi a sua participação naquele projeto, para que a pessoa que está lendo o seu currículo, ela tenha a capacidade de avaliar o teu nível de conhecimento e de entrega. Então, eu coloquei aqui algumas perguntas que seria muito legal, né, você atualizar o seu currículo e encaixar mais ou menos dessa forma. Qual tipo de projeto você tem experiência? Você tem projeto de design, de marketing, de tecnologia, de construção civil? O que você já fez, por exemplo, de treinamento? Qual foi o seu papel? Você foi um estagiário? Você foi um analista? Você foi um consultor interno? Você gerenciou o time? Qual foi o impacto que o seu trabalho ou qual foi a entrega relevante que você fez naquele projeto que vale a pena você contar para o recrutador? Qual foi o orçamento? Se você gerenciou esse projeto, se você participou, o orçamento ele diz muito sobre a complexidade. Então, foi um projeto de R$50, de 50 mil ou de 1 milhão? Qual foi o tamanho do time? Era um time de 3 pessoas, 5, 10, 50, um time global, um time nacional? Quem estava sobre a sua liderança? No sentido de quantidade, mas também de perfis. Isso também dá a capacidade de análise do seu recrutador de entender qual é a sua bagagem, qual a robustez, o que você fez. Eu não preciso nem dizer aqui, né, pessoal, que vocês sejam honestos e que nunca mintam no seu currículo. Mas essa forma de estruturar o currículo, ela me ajudou muito a conseguir contar uma história da qual dei mais clareza sobre qual foi o meu impacto, minha participação e o meu potencial para entregar algo nas empresas que eu estava pleiteando ali aquela posição, legal? Lembra dos projetos que você anotou? Se você não anotou, aqui nós estamos falando de escreva no papel projetos que você tem vontade de liderar, indústrias que você tem vontade de participar. Agora eu queria que você anotasse qual é o papel que você tem vontade de exercer e por quê. Por que você acha que você tem essa habilidade e esse desejo? E se você ainda não chegou lá, como que você acha possível chegar lá, beleza? Também recomendo que você atualize o seu currículo, faça uma pausa nesse vídeo e dê uma olhadinha profundamente, escreva realmente no papel o que você pode demonstrar de valor em tudo que você já fez nos seus projetos, seja um projeto da sua vida pessoal, que possa trazer valor enquanto você estiver em entrevistas e ser tão relevante quanto os projetos que você executou nas empresas onde você trabalhou. Legal? Então, vamos nessa, vamos para o próximo.